Tudo bem? Fiquei sumida uns dias na correria. Tô super cansada, mas glória a Deus. Acho que eu fiquei uns 2 dias ou um dia sem gravar o vídeo, não lembro. E hoje eu vou gravar a mensagem 35. E a mensagem 35 que Deus mandou eu falar pra vocês olha, gente, eu queria muito chegar aqui e falar pra vocês sobre bênção, sobre cura, que Jesus faz tudo isso. Só que hoje em dia muitas pessoas estão buscando o Senhor. Tá, quietinho, filho. Muitas pessoas estão buscando o Senhor por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele dá e por aquilo que elas querem, não por aquilo que Ele é. Porque assim, se Deus fizer um milagre na sua vida, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E o que acontece? Eu queria muito chegar aqui e falar isso pra vocês, que Deus vai dar um carro, Deus vai dar uma casa, Deus não sei o que Deus faz o impossível, porque Ele faz. Só que o que o Senhor tem falado comigo é a respeito do pecado, a respeito da apostasia que tá o mundo, entendeu? Hoje em dia a mídia ela tem afastado muitas pessoas de Deus. E hoje em dia, para servir ao Senhor na igreja firme, é muito difícil, porque você tem que negar o mundo. É como você nadar contra a correnteza, porque você vai falar hoje para os outros que mentira é pecado e vão rir da sua cara. Então, é difícil servir o Senhor. Mas Jesus, ele falou assim, que apertado é o caminho que leva à salvação, larga é a porta que leva à perdição. Entrai pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho que muitos estão indo, é de facilidade. E eu estava meditando na palavra do Senhor e o Senhor tocou isso no meu coração. A palavra de hoje é sobre você se negar, entendeu? É sobre você confessar os seus pecados. Porque hoje em dia, como eu falei na outra mensagem, está tudo muito oba-oba. Hoje cedo veio uma cliente, que hoje é sábado, né? Hoje cedo veio uma cliente no salão, acho que era umas 8h15, por aí. Aí a gente tava conversando. E a gente tava conversando e tal. E a gente tava falando sobre a morte que vem de repente, né? Até comentando da Dai, né? Que a Dai faleceu, tudo. Que ela é de outra igreja, é uma irmã muito querida minha que eu conheço há muito tempo. E ela veio no salão e a gente sempre conversa. E ela falou assim, pra mim, que ela tem falado na igreja dela, que muitos estão falando, você tem que se preparar, porque Jesus está voltando. Só que ela falou que ela, em vez dela falar isso, ela fala, não, a gente tem que estar preparado. A gente não tem que se preparar, não, a gente tem que estar preparado, pronto. Porque Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. E você pode partir antes do arrebatamento, você pode ir daqui a pouco. E você está preparado? Ou você vai se preparar? E se você for se preparar e já for tarde demais? Entendeu? Antes eu queria vir aqui e falar, olha, Deus é do impossível. Deus, ele ama você do jeito que você é, com seus pecados. Ele ama você com seus pecados, mas ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, não. Porque o filho dele morreu na cruz. Pagou o preço. E muitos estão zombando da cruz. E entra pela porta estreita. Porque o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ou você vai amar Deus ou você vai amar o mundo. Não tem como você amar o mundo e amar Deus. Não tem. Você tem que fazer escolhas na sua vida. E as suas escolhas definirão onde você vai passar a eternidade. E se você é uma pessoa que não crê na Bíblia, então desliga aí o vídeo, nem escuta até o final. Que não adianta. Se você não acredita, não adianta. Agora, se você é uma pessoa que você crê na Bíblia, você acredita que as palavras da Bíblia são as palavras que vieram da boca de Deus, então você tem que fazer 2 escolhas. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Você que é pastor,
chore pelo seu rebanho. Não queira mais ovelha para o seu rebanho para encher a igreja de ovelha por causa do dízimo. Ou até mesmo você que é padre, encher a igreja por causa do dízimo. Queira encher o céu de almas. Deus, ele fala: ai de ti, pastores, ai de ti, pastores, que dispersam a minha ovelha. Deus, ele quer o seu coração, ele quer a sua alma, ele quer a sua adoração. Nossa, eu queria muito vir aqui dar uma palavra boa, mas sem conversão não há avivamento. E se eu vier aqui falar pra você que Deus tá feliz com o seu comportamento, eu vou estar mentindo. Deus não tá feliz com o seu comportamento. Aí, Emma, tô jejuando, tô orando, mas parou de cometer os pecados? Continua mentindo? Continua falando mal? Continua pensando com pensamento malicioso? Isso não agrada a Deus. Não importa se você tiver a maior fé do mundo e não amar o seu irmão que tá precisando, não perdoar o seu irmão. Não adianta você ter a maior fé do mundo. Agora não sei se eu atendo o seu pai. Oi, amor, já ligo pra você, tá? Eu já ligo pra você, eu tô gravando vídeo. Tá bom? Tá bom, amor? Olha aqui, eu já ligo pra você, tá bom? Que eu tô gravando vídeo. Tá, te amo, tchau. Então, e a gente não pode ser hipócrita, porque na época de Jesus, tinha muitos fariseus que eram, muitos que eram doutores da lei. Mas não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa se você não parar para adorar a Deus, porque quem não adora a Deus é orgulhoso, é soberbo. Olha, a humildade, ela precede a honra. Agora, o orgulho, ele precede a queda. Você pode olhar, uma pessoa que é muito orgulhosa só se dá mal, só se arrebenta, e não é isso que Deus quer. Deus, ele quer adoração. Deus, ele quer o louvor dos seus lábios. Deus, ele quer a sua obediência. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E outra coisa, quanta iniquidade tem no mundo. Muitas vezes a pessoa sabe que aquilo é errado e ela vai e comete aquilo. Isso é iniquidade. E é abominável aos olhos do Senhor. Gente, é difícil. Ai, Emma, mas se a gente for ver tudo que diz a Bíblia certinho, ninguém consegue. Por isso que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Para que se a gente pecar, a gente possa pedir perdão. Agora, se você sabe que naquela rua tem aquela mulher daquele jeito, você vai passar naquela rua, você passa porque você quer ver. Ou você sabe que aquela pessoa fala não, mete o pau, você vai justo na casa daquela pessoa, desvia-se do mal, vigia, afasta-te do mal, porque é caminhos que para você é caminho de vida, mas o fim dele é a morte. E o salário do pecado é a morte. Muitas vezes eu vejo assim, quando eu saio, quando eu vou em algum lugar, eu não quero olhar assim, mas muitas vezes eu vejo pessoas zumbis, com a alma morta, angustiada. Quanta gente tem mandado mensagem para mim no meu WhatsApp? Quanta gente tem mandado mensagem para mim no Facebook? Pessoas que estão mortas por dentro, mortas no pecado. Olha, você quer saber? Você está sentindo vazio na sua alma, angústia na sua alma? Duas coisas, pode ter certeza. Ou é pecado oculto que você não confessou, ou é falta de adorar a Deus e ler a Bíblia. Gente, no tempo que a gente vive hoje, a gente tem que ler a Bíblia. Tanto católico quanto evangélico, seja que religião que for, você tem que ler a Bíblia. E além de ler a Bíblia, você tem que adorar Jesus Cristo, adorar a Deus. Se você não adorar a Deus, tudo que você está vivendo é igual o vento, ó,
Você vive hoje, vive amanhã e vai vivendo. E não para um segundo pra buscar o Senhor. E Deus ele não quer isso. Nossa, eu tô limpando ali, tá sujo ali. Deus, ele não quer isso. Entendeu? Vocês desculpem eu limpar ali, passei o dedo ali e sumiu a imagem. Mas o importante é você adorar o Senhor. Você já parou pra pensar o quanto tempo que você vive? Quanto de horas você já passou tomando banho? Ou quanto de horas que você passou fazendo o número 2 na sua vida inteira? E você já parou pra pensar quantas horas você já ficou jogando papo fora? Agora pesa na balança. Você quer ir pro céu, né? Quantas horas você, na sua vida inteira, você parou pra conversar com o Senhor? Jesus, ele tem sede de adoração. Ele merece ser adorado. Se você não ganhar o seu milagre, ele continua sendo Deus. Você tem que adorar a Deus. Se converte do seu pecado, sabe? E quando você for confessar o pecado, não precisa assim, vou falar para todo mundo meus pecados. Não precisa falar para ninguém. Dobra o joelho e confessa. Fala: Senhor, fui cara de pau mesmo, pequei nisso, fiz aquilo, sabe? Dá nome pro pecado, porque tem muita gente que fala: ai, Jesus, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Não é assim. Senhor, perdoa porque eu fui cara de pau, porque eu falei mal do fulano. Perdoa, Senhor Jesus, porque eu não tive caráter. Perdoa, Senhor, porque eu fui mentiroso, um ladrão, sei lá. Confessa o seu pecado. Muitas vezes você está exausto, cansado, não aguenta mais. Está pensando em desistir por quê? Porque você está carregando o fardo do pecado. E o fardo do pecado, ele é pesado. Você tem dado nome para o seu pecado? Aliás, você tem pedido perdão para Deus dos seus pecados? Você tem tirado momentos para ficar com Deus? Vocês sempre vão ouvir eu falando isso. Porque sempre eu falo: Deus, dá uma palavra para eu falar para eles, Senhor. E Deus sempre fala sobre isso, sobre conversão. Sem conversão, não há avivamento. Sem conversão, não há mudança de vida. Olha, a Bíblia fala que ninguém, sem santidade, ninguém verá Deus. Aonde você vai ver santidade hoje? A Bíblia fala que o seu olho é a luz do seu corpo. Se você põe o seu olho naquilo que não é santidade, num filme pornográfico, numa novela que tem aqueles beija-beija, mela-mela, o seu olho vai estar em trevas. Entendeu? E você não vai estar sendo santificado. Vai estar entrando impureza nos seus olhos. E os impuros não herdarão o reino de Deus. Tem muita gente que está ouvindo as mensagens que eu estou gravando, tem mandado mensagens pelo Face: ai, Ema, foi impactante o que Deus falou, eu tô me sentindo muito ruim, tô me sentindo triste, angustiado pelos meus pecados. E é isso que tem que acontecer. Você sentir tristeza por aquilo que você está fazendo de errado. Muitas vezes você fica julgando as pessoas, sabe? Por causa que você conhece um pouco da Bíblia, você fica julgando aqueles Cada um tem um jeito de buscar o Senhor. Por exemplo, no meio evangélico, tem vários tipos de igreja. Tem igreja... Ô filho, não fica batendo aí não. Tem igreja que é pentecostal. Tem igreja que não é pentecostal. O que é isso? Tem igreja que ora em língua, que dá liberdade para o Espírito Santo. Agora tem igreja que não ora em língua, não acredita em certas coisas. Mas a gente não pode se julgar entre si. A gente tem que respeitar um ao outro. E em vez de julgar, a gente tem que dobrar o joelho e adorar a Deus. Porque nesse tempo que você está julgando seu irmão, ou seu vizinho, ou a sua amiga, ou a sua mãe, ou seu pai, você está perdendo tempo de estar intercedendo. Enquanto você está lá metendo pau, tem alma indo naquele minuto pro inferno. Você já parou para pensar? Agora pensa comigo no tsunami lá no Japão. Quantos não morreram? Quantos não foram de uma vez pro inferno assim, ó? Tchum! Os que morreram no Senhor, que estavam na igreja, que foram firmes, que buscaram o Senhor, estão bem hoje. Os que morreram no tsunami, os irmãos que moraram lá, que morreram no tsunami.
Agora, você já parou para pensar que Jesus, que vai acontecer muita coisa na face da terra? Você tem orado pelos países? Muitas vezes Jesus quer que você dobre o seu joelho. E através da conversa na oração, Deus vai te mostrar lugares para você interceder. Tem uma vez que eu tenho uma amiga que chama Karen, ela é uma benção, a esposa do Cadu, uma benção. Eu amo muito ela, muito, muito, muito. E ela também gosta de orar. Aí teve um dia que ela falou assim: Emma, tal dia a gente vai começar a tirar o dia pra orar. Vamos, falei, vamos. Aí o que aconteceu? Ela veio em casa, né? Era cedo, acho cedo, um pouco antes do almoço, sei lá. E aí a gente estava intercedendo pelas nossas vidas. E eu comecei a orar assim, e orar, e a gente orar em língua na minha sala, e o louvor ligado. Deus me deu a visão de um furacão. E esse furacão, eu tenho até o desenho do furacão desenhado. Eu não sei aonde que eu guardei o desenho. Eu não sei. Peraí, ô filho, pega o caderno da mãe lá. Aquele caderno lá que você pegou pra desenhar. Aquele caderno que tem umas flores lá. O gigantesco. E aí, eu peguei, eu até desenhei mais ou menos assim. Eu tive uma visão de um furacão. E esse furacão, ele ia entrando, era uma orla assim. Eu não sei aonde que era. Eu sei que era um lugar assim, tinha, não era orla, era um, sei que eu vi a cidade assim, e eu vi o furacão vindo na direção dessa cidade. E eu falei assim: Karen, pelo amor de Deus, para de orar. Deus está me mostrando esse furacão. Ele vai entrar nessa cidade e vai matar muita gente, vai destruir. Isso aí é uma obra do demônio que está indo. Deus está me mostrando. É um espírito de destruição que está querendo destruir essa cidade. E aí começamos eu com a Karen, orar e repreender. Senhor, nós repreendemos esse furacão, aonde está essas pessoas, Senhor. Põe a sua mão, protege. Manda esse furacão lá pro meio do mar, Senhor. Que ele sai, que ele vai lá pro meio do mar. Deus sabe que eu tô falando verdade, não é mentira isso. Manda esse furacão, Senhor, lá pro mar, Senhor. Tira, desvia esse furacão, Senhor. Não deixe esse furacão, Senhor, entrar nessa cidade, destruir. Começamos. Quando terminou a oração, eu tava exausta. Eu tava exausta. Eu não sei porque que eu tô falando isso. Quando terminou essa oração, eu tava... Depois eu vou... Filho, tá lá na sala. Vai lá procurar que tá lá na sala. Aí, quando terminou essa oração, eu tava cansada. Gente, à noite eu não sei com quem que eu tava falando. Eu liguei a TV pra assistir o jornal no Band News. Aí tava lá, hoje o furacão não sei o que estava indo para a cidade. Eu não lembro, eu anotei no papel. É que eu não. Eu lembrei agora do nada. Tá anotado nesse caderno que eu pedi pro meu filho pegar. Tinha formado um furacão naquele dia, né, e naquele horário que a gente estava orando, passou acho que umas 3 horas, disse que dissipou o furacão que estava em direção à cidade, que eu não lembro o nome, porque faz um tempo isso já. Isso daqui, filho. Eu vou ver se tá aqui nesse caderno aqui. Aí, esse furacão que a gente tava orando, tudo, né? No horário que a gente tava orando, passou um tempinho, esse furacão, ele dissipou. E no momento que ele dissipou, formou um furacão no meio do mar. E eu tenho certeza que foi na hora que eu tava orando que o Espírito Santo, não foi só eu sei que Deus tinha levantado várias pessoas, não só eu e a Karen, pra orar. Tá no outro caderno, não tá aqui. Isso aqui é só... Aqui é os outros desenhos que eu fiz. É porque eu faço os meus desenhos, sabe? Tudo que Deus fala eu desenho, eu escrevo, pra eu lembrar depois, né? Porque é importante as coisas que Deus fala pra gente. E Deus
aqui, ó, gente, que Deus me mostrou. Exatamente isso que eu vi. Exatamente essa visão que eu tive. O furacão vindo em direção à cidade. E a gente orou e a gente repreendeu. Quer ver? Tá vendo? Olha aqui, ó. Eu escrevi aqui. Ó. Aí cedo, ontem, eu ouvi. Isso era no outro dia eu escrevendo. Foi isso mesmo que eu tenho, ó. Aí cedo, ontem, eu ouvi uma notícia no Pulo do Gato. Aí eu vi que o furacão Isaac perdeu a força. Foi cedo. Eu tô confundindo que foi no Band News. Tá vendo? Por isso que é bom a gente ler antes. Mas Deus me trouxe no coração, Ele sabe por quê. E pesquisem isso pra você ver. Ó, eu ouvi no pulo do gato que o furacão Isaac perdeu a força e virou uma tempestade tropical. Oramos para que ele fosse para o Oceano Pacífico, para o meio do mar. Aí fiquei sabendo, através da internet, que se formou um furacão chamado Kirk, no meio do Oceano Pacífico, no mesmo dia. É que eu gravo, tudo que Deus fala pra mim, eu documento, assim, sabe? Esse aqui tá meio rasgadinho, mas é assim que é minhas coisas. Eu vou anotando e vou falando. E a gente intercedeu. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele chamou muito mais gente, muito mais pessoas pra interceder, pra falar. Eu nem ia falar sobre isso hoje, eu ia falar sobre outra coisa. E Deus me trouxe na mente e eu quis falar, compartilhar com você. Porque faz tempo isso, eu nem vi a data ali. Faz tempo que isso aqui aconteceu. Pesquisem sobre o furacão Isaac e o furacão Kirk, pra você ver. A gente estava orando, mas eu tenho certeza que Deus chamou muita gente no meio daquele... naquele dia que o furacão estava em direção à cidade. Deus chamou muitos fiéis dele, muitos filhos, para intercederem. Eu creio que não foi só eu e a Karen que oramos, não. Eu creio que teve muito mais gente que Deus chamou. Por isso que eu tô falando, muitas vezes você não tá orando, você não tá buscando. E Deus tá querendo avisar, ó, intercede por aquele povo, porque vai acontecer alguma coisa ali e um monte de alma vai ser ceifada. Só que aí o que acontece? Você até lembra que você tem que orar, só que você não vai orar. O Espírito Santo, ó, deu um estalo, nossa, eu tenho que orar. Aí você continua clicando no coisa, ou aqui, ó. E Deus querendo chamar você para interceder por aquele povo. Não sei, eu ouvi dizer isso no ano de 2001, que a América Central ali, toda aquela América Central, eu ouvi dizer que vai sumir. Não sei se é verdade. Mas, na mesma época que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo do tsunami também que ia destruir com o Japão. Na mesma época. E o do Japão já aconteceu. Agora, o que Deus tá querendo? Deus chama a sua atenção para você orar, para você interceder. Gente, pensa bem. Se acontecer uma catástrofe no mundo, quanta gente, aquele do World Trade Center, quanta gente morreu naquilo ali. Às vezes Deus, Ele quer que você pare para você adorar Ele, porque no meio da adoração Ele vai te dar uma visão, Ele vai falar com você, ó, ora pelo povo de tal lugar, ora por tal família, ora por tal gente, e você não para, você fica o dia inteiro, zap zap e net e o Espírito Santo chamando você para orar, porque Ele quer te avisar, olha, eu sei que você é capaz de orar, de você interceda, esteja na brecha, e você tá lá, ó, zap, 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 e manda vídeo, e manda não sei o que, e manda. Glória a Deus, sentiu vontade de mandar uma mensagem pra alguém? Glória a Deus, isso mesmo. Mas não fica o dia inteiro no zap zap, net, Skype, Facebook, e não fica. Ou então, novela, mas eu não fico assistindo novela. Mas você já parou pra pensar o tanto de papo furado que você joga? Não é errado você ter amigos, você conversar, você tem que conversar. Mas você já parou pra pensar, gente, quantos minutos da nossa vida são desperdiçados
quanto Deus quer um povo que se levante, porque um só faz a diferença. Um só Moisés tirou milhares do Egito. 1 milhão do Egito. Deus, através de Moisés, tirou 1 milhão do Egito. Por causa da intercessão. Pedro estava preso na cadeia. Deus enviou um anjo para soltar Pedro. Por causa da fé de uma mulher chamada Esther, Deus poupou todo o povo de Israel. Entendeu? E a gente, o que a gente está fazendo pelo reino? Muitas vezes a gente joga o nosso tempo fora. Não é errado você ter lazer, mas você tem que parar. Porque muitas vezes Deus vai querer usar você que está me assistindo. Vai querer me usar para interceder. E se os que Deus chamou naquele dia lá do furacão que ia para a cidade resolvesse não interceder? Naquele minuto, muitas almas ali iam para o inferno. E o sangue de Jesus, ó, não ia valer de nada. Todo o sacrifício que o Senhor fez. Pensa bem. Quantas almas estão morrendo neste minuto que você está assistindo o vídeo? Quantas almas estão indo para o inferno? Quantas pessoas estão saindo da igreja por causa de falso testemunho, por causa de mau testemunho de pastor? Eu mesmo tenho uma amiga que não é daqui, é de São Paulo. Virou a cabeça. Saiu de vez da igreja e não quer mais saber de Jesus. Por quê? Por causa de mau testemunho de pastor. Por causa de fofoca de dentro de igreja. Você que fofoca dentro da igreja. Você que fermenta. Você que tá... Olha, por causa de uma atitude sua, você pode mandar aquela pessoa pro inferno. Pode mandar. E se você não vigia, você manda. E Deus vai cobrar. Por tudo que você podia ter feito de bom e você não fez. Porque, olha, a gente tem tudo a nosso favor. Deus já fez os anjos para proteger, para proteger a gente, para guerrear pela gente. Deus deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus pingou até o último gota de sangue, foi lá no inferno, pegou a nossa vida da mão do diabo, trouxe de volta. Ressuscitou no terceiro dia, ressuscitando a nossa vida, que agora nós somos a gente que é batizado no Senhor, a gente é nova criatura. Deixou o Espírito Santo para interceder pelas nossas fraquezas. Deixou a palavra de Deus com mais de 8.000 promessas contidas nela. A gente não vai ter desculpa. A gente tem tudo para ter uma vida vitoriosa. E tem muitos que estão vivendo no fracasso por causa de nhenhenhé, por causa de pecado oculto, por causa do adultério, por causa da infidelidade, por causa da fofoca, por causa do julgamento. Não fofoca, não adultério, não faz nada, mas fica julgando o próximo, em vez de dobrar o joelho e interceder, porque Deus está precisando. Gente, a colheita é grande, mas poucos são os ceifeiros. Deus te pergunta hoje: será que eu posso contar com você? Assim te pergunta o Senhor hoje. Eu posso contar com você? Eu posso contar com você? Assim o Senhor está te perguntando. Posso contar com você? Ai, eu amo de paixão Jesus, mas não dobra o joelho, não intercede. Quantos estão morrendo agora, gente? Indo pro inferno, chegando lá com a malinha no inferno. Quantos? E de lá não vão mais sair. Sabe, muitos pastores estão pregando prosperidade, prosperidade, prosperidade. Chama o povo para orar, para interceder por aqueles que não são salvos, porque tem muitas almas indo para o inferno. E vou falar, os satanistas estão aí, estão mandando encantamento em cima dos crentes. Os crentes que não são revestidos do poder. Ah, mas nada pega em mim porque eu sou de Jesus. Pega sim. Se você não for de oração e você estiver cheio de brecha, de abaixar brecha na sua vida, a macumbaria, o encantamento, o feitiço da Wicca, o feitiço da bruxa, porque tem bruxa de verdade mesmo, o feitiço cai em você. Lógico que cai. Se você tem brecha, você tá com a vida toda desconcertada, não para conversar com o Senhor, tá cheio de brecha, vai cair na sua vida sim. Se converta.
Gente, vamos nós todos se converter. Todo dia é dia de se converter. Todo dia é dia de pedir perdão pelos pecados. Os satanistas estão aí. Vê a mensagem que eu coloquei no Face. Isso aí eu já sabia desde 2001. Só confirmou. Que eu nunca duvidei do que o pastor Daniel Mastral falou, não. Eu sempre soube que é verdade as coisas que ele falou. Eu sei porque o Espírito Santo testificou dentro de mim e confirmou o que ele falou. Assista o vídeo do pastor Marcos Feliciano que eu coloquei, acho que é a parte 6. Se você entrar na minha página do Face, você vai ver o Marcos Feliciano falando. Os bruxos da Wicca, eles querem um Brasil místico. Eles querem um Brasil com misticismo. E sabe quem que está impedindo isso de crescer? Os adoradores de Jeová, os adoradores de Jesus. Você sabia que eles até jejuam para o demônio acabar com a vida espiritual de um crente? Você sabia que eles sabem até onde está um verdadeiro crente? Que eles têm a lista lá para eles fazerem. Eles jejuam contra a gente, para os demônios agirem. E você vai ficar aí no Zap Zap? Você vai ficar aí no tecla, teca, treca, treca? Vai ficar aí? É sério, gente. Posso estar sendo chata, mas eu prefiro ser chata e verdadeira do que ser falsa, como muitos são falsos por aí. Muitos são falsos. Hoje em dia, você não encontra pessoas verdadeiras. Você não encontra... Difícil você encontrar um pastor que você pode confiar 100% hoje. Porque hoje o foco da igreja mudou. Quer saber? Vai na igreja, vai buscar a oração, vai interceder. Ah, mas na minha igreja todo mundo faz coisa errada. Faça você o certo, faça a diferença. Chegou alguém para falar mal do outro, sai de perto. Então fala, ó, no meu ouvido não é pinico não. Em mim você não vai jogar lixo não. Eu faço isso. Se vem, eu já sou curto e grosso. Se vier alguém falar mal de alguém pra mim, ó, já corto na hora, ó. Não quero saber. Vai se converter, vai, ó. Como eu fiz quando eu me converti, ó. Vai pôr ali, ó. Põe a língua dentro da Bíblia pra ver se santifica, irmão. Vai vigiar, irmão, ó. Põe a língua, ó. Vai santificar a língua. Vai parar de falar mal dos outros. Vai dobrar o seu joelho e interceder pelas almas que morrerão amanhã. Você já parou pra pensar quanta gente vai morrer amanhã? Quanta gente já tá com o destino traçado de morrer amanhã? E quantos de amanhã vão pro inferno? Você já foi orar pelas almas que vão morrer amanhã? Porque o Espírito Santo, ele pode visitar e no sonho ele pode salvar aquela pessoa, ela acordar tão apavorada, Jesus me perdoa. E naquele momento Deus leva ela. No último minuto, você tem orado pelas almas que vão morrer essa semana? Que vão morrer esse mês? Aí, mas ninguém vai morrer. Vai, todo dia morre gente, cada segundo tá morrendo gente. O tanto que eu já falei aqui com vocês, o quê? Ó, já tem meia hora que eu tô falando. Tô falando pelos 2 vídeos que eu não fiz, tá, gente? Entendeu? Vocês têm que prestar atenção nisso. Vocês têm que prestar atenção nisso. Ó, 2 de fevereiro tem festa com sacrifício de sexualidade, sacrifício animal no calendário satânico. 21 de março eles fazem orgia. 1º de maio eles também fazem um sacrifício humano de sexo feminino de 1 a 25 anos. E eu não sei se eu posso falar isso, se é bom eu falar isso, porque tem muita gente que, sabe? Se você ler o livro Lúcifer Destronado, tem tudo isso lá. Pega o livro Lúcifer Destronado e vai ver. Você vê que eles têm as datas, os dias específicos para sacrificar pessoas. Quantas criancinhas são sacrificadas para Satanás para eles terem poder? O que você acha que essas crianças somem e nunca mais aparecem? Sequestro? Ó. Vigia, irmão. Vai pôr a língua dentro da Bíblia. Vai pôr o joelho no chão. Vai se encurvar diante daquele que te deu vida. Porque o Senhor, ele tá avisando. Ele tá avisando. Ele tá avisando. Ele tá chamando. Ele tá chamando.
Mas vai ter o dia que vai acontecer: Senhor! Senhor! Abre aí, Senhor, eu te conheci. Eu preguei no seu nome, eu expulsei os demônios no seu nome, Jesus. Abre aí, Jesus. Eu profetizei, Jesus. Senhor, abre. Jesus vai fazer, ó, barulhinho da porta. Vai abrir a porta, vai falar: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheço. Apartai-vos para o fogo eterno. O que é iniquidade? É o pecado que você faz consciente. Isso é iniquidade. Se você está mentindo, você sabe que é errado, você está cometendo iniquidade. Se você está assistindo lá o saradão na internet, nossa, que homem, você que é casada fica olhando, nossa, que homem musculoso, e fica, ó, zoião, adulterando. Faz isso longe do marido, né? Se o marido estivesse perto, você não faria. Isso é adultério. Outra, fica caluniando. E muitos outros pecados que tem. Faz consciente. Isso é iniquidade. O que adianta você pregar na igreja, você cantar bonito, você ir na missa, você fazer tudo o que tem que fazer, mas você cometer iniquidade? O que é iniquidade? É o pecado que você faz consciente. Pastor, se você não está orando pelas suas igrejas, chorando no pé do Senhor, clamando ao Senhor, você está cometendo pecado. Porque Deus te deu um povo e você está, ó, levando um oba-oba. Jesus vai pedir conta, isso é iniquidade. Aí lá naquele dia, Jesus vai falar assim, você vai fazer assim: Senhor, eu sou o pastor fulano de tal. Senhor, eu sou a pastora fulano de tal. Eu preguei no seu nome, eu tinha uma igreja cheia. Aí Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Creia nisso que eu tô falando. Por mim, eu queria vir aqui e falar: olha, gente, ora, porque Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar saúde, Deus é poderoso, Deus te ama assim mesmo, Deus quer só o seu coração. Se Deus quisesse coração, eu ia comprar um monte de coração de galinha lá e jogar lá no altar. Não é isso que Deus quer. Deus quer a sua adoração, não é seu coração só. Porque quando você adora, você se humilha diante dele. E essa é a palavra de hoje, gente. A palavra de hoje é a pergunta de Deus para você: posso contar contigo? Essa é a pergunta de Deus para você. E que você fique em paz. Vocês orem pela minha vida, porque tenho travado grandes batalhas, mas eu não vou desistir, porque quem vai na minha frente é o Senhor. Que vocês possam estar orando na presença do Senhor, buscando o Senhor, se convertendo dos seus maus caminhos. Como a gente fica pensando, nossa, no começo, antes de Jesus vir, o que João Batista falava? Arrependei-vos dos vossos pecados e sedes batizados, convertei-vos, raça de víboras. A pregação de João era isso. O João Batista era isso. Não era: vem, povo de Israel, que Jesus vai te dar um monte de coisa. Não. A primeira coisa que João Batista pregou foi arrependimento. E Jesus morreu, senão para quê? Para você se arrepender dos seus pecados e ele te dar o perdão e a sua salvação. Então pense nisso. Pare de cometer iniquidade. Vamos parar com a iniquidade. Vamos adorar o Senhor. E essa é a mensagem de hoje, tá? Desculpa falar isso, mas tive que falar. Deus sabe por quê. E do negócio do furacão, eu nem ia falar. Se Deus trouxe a minha mente, é porque Ele sabe o que Ele está falando. E entrega seu caminho para o Senhor. Se converta dos seus maus caminhos. E viva uma vida de abundância na presença do Senhor, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor. Que Deus abençoe e prospere seu dia. Que Deus te ilumine. E que o Espírito Santo te convença. Testifique no seu espírito que isso vem da boca dele. Se você sente de Deus, não é porque sou eu, não. Compartilhe esse vídeo. E mais, você não quer compartilhar? Faça um vídeo você sobre isso que eu tô falando e divulgue, porque muitos estão precisando ouvir isso. Entendeu? Muitos, muitos e muitos.
Amém? Essa é a palavra do Senhor que Deus mandou eu falar pra vocês hoje. A pergunta que fica pra você é: posso contar contigo? Essa é a pergunta de Deus pra você. Tá, gente? Orem pela minha vida, tá bom? Fica com Deus, a paz, Senhor.